Gente, quem nunca teve um encontro bizarro? Daqueles que a gente tem que rir pra não chorar. Eu que tô na pista há 20 anos, claro, já tive alguns. Graças a Deus, nenhum deles foi bizarro no sentido de perigoso, né? Aqueles dates que você pensa, eita. Mas eu tenho muita história pra contar e tô aqui pra contar pra vocês. Primeiro porque eu sei que vocês gostam de uma fofoca. Segundo porque eu acho que é o tipo de assunto que sempre rende umas risadas. Mas terceiro e mais importante é porque eu aprendi muita coisa com um date errado e talvez você possa aprender também. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já deixa aquele like no vídeo. Por favor, não desligue. Seu like é muito importante para nós. Você será atendido em até 4 minutos. Então vamos lá. Dates errados. O primeiro que eu vou contar foi um dos primeiros dates que eu tive no Grindr. E literalmente foi um date mesmo, encontrar a pessoa pra tomar um café e conversar. E esse cara era médico, ele era um pouco mais velho que eu na época, e ele morava ali na região da Paulista, então a gente foi numa padaria ali perto pra comer. Qual foi a questão? Ele passou o date inteiro falando sobre ele mesmo. E além de tudo, eu tenho a forte impressão de que ele era mitômano, ou seja, alguém viciado em mentir. Em menos de 10 minutos, ele soltou que tinha passado na Universidade de Harvard, com 16 anos. E que supostamente ele só não cursou porque era muito caro e os pais não podiam pagar. E ao longo do date, tudo que ele foi falando, eu meio que fiquei na dúvida se de fato ele era médico. Eu acho que talvez ele tenha mentido isso também. E o mais bizarro é que quando eu tentava falar alguma coisa, mudar de assunto, ele puxava o assunto de volta pra ele. E aí a gente terminou, ele convidou pra subir no apartamento dele, que era ali perto, e eu nem fui. E o que me deixou mais chocado é que no dia seguinte ele mandou uma mensagem dizendo que tinha adorado o date e quando que a gente ia se ver de novo. Ou seja, o que isso revelou pra mim? Que ele não tinha se ligado no que tinha acontecido. Ele passou o date tão focado nele mesmo que ele nem percebeu que eu não conseguia falar e que eu tava começando a ficar de saco cheio e que eu fui embora porque eu não tava mais afim. E eu sei que quando a gente sai num encontro, ainda mais quando é o primeiro encontro, a gente fica muito tentado a vender o nosso peixe, né? A gente quer impressionar aquela pessoa. Só que um date não é só pra você conquistar, seduzir a outra pessoa. É pra você conhecer ela, né? Tem que rolar uma troca. E principalmente, não cometam o erro de que para impressionar alguém você tem que falar coisas incríveis sobre você mesmo. Você já ouviu aquela frase em inglês? Actions speak louder than words. Ações falam mais alto do que palavras. Muitas vezes você vai impressionar a outra pessoa do jeito como você trata ela, com o seu sorriso, com a sua pontualidade, do jeito como você trata os atendentes do lugar onde está rolando o date e até com o seu interesse, com o interesse legítimo na outra pessoa. O que significa que você precisa ceder a conversa de vez em quando. Eu costumo dizer que date é uma partida de tênis e é uma partida amistosa de tênis. Você rebate a bolinha, a pessoa rebate de volta, você rebate a bolinha, a pessoa rebate de volta e assim vai. Se a pessoa agarra a bolinha e sai correndo com ela sozinha, isso não é mais tênis, isso é futebol americano. Um outro date bizarro que eu tive, e isso prova que não tem a ver com idade, não tem a ver com maturidade cronológica, e sim com maturidade emocional, aconteceu em 2019. Aí já foi uma outra vibe, porque eu já morava sozinho, chamei o cara pra vir pra cá. E a gente conversou um pouquinho, começamos a se pegar, transamos, e depois batemos um papão. E é engraçado que eu tenho muito amigo que é daquele tipo que depois que transou quer que o cara desapareça. E eu não, eu geralmente sou o inverso. Eu acho que até por isso que eu gosto muito de date. Eu tenho também vários amigos que odeiam date. Mas eu gosto porque eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de conversar. Eu acho que é o lado jornalista em mim. Pois bem, mas esse foi um caso em que a gente começou a conversar e eu pensei, ah, Jesus amado. Primeiro que em dado momento ele me solta que, ai, porque eu tô cansado dessas bichas depressivas. E eu, se você acompanha o canal, sabe que eu tenho depressão. E em 2019, começo de 2019, eu tava no auge, assim, eu não tava nem sendo medicado ainda. E aí, claro que eu não vou perder a chance de dar uma alfinetada. E aí eu falei, ah tá, porque eu tenho depressão. Aí o cara, claro, né? Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, não é exatamente depressão. Eu não aguento mais lidar com gays que a gente vai encontrar e ficam falando do ex-namorado. E eu juro por Deus,
Deu 10 minutos de papo. Qual era o assunto? O ex-namorado dele. Ele foi me contar por que ele terminou com o ex-namorado. E ele citou alguns motivos, mas ele parou mesmo na seguinte história. Quando eles completaram 1 ano de namoro, ele ficou muito incomodado, muito decepcionado, porque o cara deu pra ele de presente um kit do Boticário. E ele pareceu que leu meus pensamentos, porque ele já explicou: como assim? A gente tá há 1 ano junto e ele não se deu conta de que eu não uso nada do Boticário. Eu uso marca tal, marca Y, marca X, marca Z. Ou seja, tem 2 jeitos de interpretar essa história. Ou ele ficou ofendido porque o ex-namorado não prestava atenção nos gostos dele, ou, que foi o que eu entendi, ele ficou ofendido porque ele recebeu um presente de pobre. Pobreza pega! E eu tenho plena convicção que essa foi uma daquelas coisas que as pessoas contam, achando que estão arrasando, achando que estão contando vantagem. Ah, eu só uso a marca X, Y, Z. E eu pensando comigo internamente: meu amigo, você não sabe onde você se meteu. Eu sou o cara que usa gel Bosano, gente. Eu tô nem aí pra marca de cosmético. Só que o que eu aprendi disso? Eu sei que date a gente é espontâneo, é importante a gente ser espontâneo, a pessoa conhecer a gente de verdade, mas toma cuidado com o que você fala. Você nunca sabe como as pessoas vão receber a opinião que você está passando. Especialmente se essa opinião é super preconceituosa com uma categoria de pessoas, nesse caso aí quando ele falou sobre gays com depressão, ou quando ela vem com essa insensibilidade socioeconômica praticamente. Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de poder aquisitivo, é um tema extremamente delicado, cara. A gente mora num país muito desigual. Você achar que seu status ou seu poder aquisitivo é um diferencial pode ser facilmente compreendido também como uma forma de que você é preconceituoso, como uma forma de que você é insensível com as outras pessoas. E aí você deve estar pensando: ah, mas essas histórias estão relativamente light, Marcel, né? Tá tranquilo aí, só umas pessoas falando umas coisas que não deviam. Pois bem, o meu caso clássico de encontro bizarro é um cara que eu conheci na Bubu. Lembra que eu falei que eu frequentava muito a Bubu? Eu lembro que ele era baixinho, né? E eu adoro baixinho. Tinha uma tatuagem de um escorpião, que ele também era de escorpião, que era meio cafona, mas era meio sexy ao mesmo tempo. Conheci o cara na balada, a gente ficou, foi bom, trocamos telefone, vamos nos encontrar. A gente foi num restaurante de comida mexicana, que eu amo, e, de novo, em questão de 10 minutos, a pessoa começa a falar umas coisas que eu fico: eita. Nesse caso, ele começa a me contar a seguinte história: que ele nasceu do caso da mãe dele com o melhor amigo do pai, e que por isso mesmo a mãe não queria a gravidez e tentou abortar ele 3 vezes. E que a lembrança mais antiga que ele tinha era ele pulando o cercadinho para pegar comida para ele e para a irmã caçula dele, porque a mãe não alimentava ele. Então, desde você tá lá conhecendo a pessoa, né, perguntando como é o trabalho dela, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, quanto tempo ela tá em São Paulo, etc. E o cara já tava contando casos de família. Eu tava na Cristina Rocha. Gay, muito gay. E aí depois ele ainda complementou que a primeira experiência dele foi com o padre da cidade. E eu basicamente pensando que esse cara foi abusado sexualmente. Ele era adolescente, o padre era acima de 18 anos. Não importa que tenha o consentimento dele, isso é abuso. Então, enfim, um clima meio pesado, né? Mas tudo bem, continuei tocando, date, fomos passear e tal. A gente passou na frente de uma banca de jornal. Eu amo banca de jornal. Jornalista, colecionador de quadrinhos. Fui lá ver o que tinha lançado de HQ. Nisso ele chega perto de mim e solta: eu acho que quadrinho de super-herói é uma forma do imperialismo americano e eu odeio isso. E se eu visse a sua coleção de quadrinhos, eu ia tacar fogo nela. E eu pensando: gente, primeiro encontro, é assim que você planeja conquistar a pessoa? Você ir tacar fogo numa coisa que ela ama? Fora a ideia de tacar fogo, né? Já é uma coisa meio desequilibrada mentalmente. E aí, na hora, né, foi aquela coisa tipo: olha, realmente foi muito bom, obrigado, viu? Eu preciso ir pra casa. Senhora? Tchau. É engraçado que o canal me deu uma outra perspectiva sobre esse date. O canal me mostrou quantas pessoas têm questões pessoais, traumas, histórias, experiências que elas precisam compartilhar e às vezes não sabem com quem. Porque compartilhar e falar sobre alguma coisa ruim é uma maneira da gente processar aquilo. Então eu entendo ali como um cara profundamente machucado por várias coisas que aconteceram na vida. Se isso foi o que ele me contou, imagino que ele não me contou. E que
viu ali na minha pessoa alguém para quem ele podia contar tudo, mesmo que fosse no primeiro date. E eu particularmente não sou contra a gente falar de assuntos profundos, falar de grandes intimidades ou grandes revelações num primeiro encontro. Eu já tive primeiros encontros que foram muito reveladores e quando isso acontece de um jeito legal, rola uma conexão muito forte. A questão é que você tem que meio que encontrar a sintonia com essa outra pessoa. Vocês têm que estar na mesma frequência. Não adianta o cara estar aqui e você estar aqui. O cara tá lá falando, você viu WandaVision essa semana? E você responde tipo, meu pai batia na minha mãe. De novo, é um sinal de percepção, de estar presente no encontro, de entender o que está acontecendo, de entender a vibe que está rolando e ir ajustando essa conversa aos poucos. A parte dos quadrinhos eu nem vou falar nada, que assim, coisa de gente louca. E você? Qual foi o pior encontro, o encontro mais bizarro que você já foi? Me conta nos comentários. Se você também tem uma coleção de HQs e não quer que ninguém taque fogo nela, se você é um nerd legítimo, me segue lá no Instagram para receber dicas de livros, filmes, séries e HQs. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.